Muito bem, boas-vindas para todo mundo. Um monte de gente chegando, sejam bem-vindos. Obrigada a todo mundo que está aqui. É um dia de festa hoje. Queria agradecer a todos os inscritos, nossos convidados para o primeiro aninho do nosso filhote. E agradecer a presença dos nossos convidados também, que são dois expoentes assim, da inovação no judiciário. Né? A nossa inspiradora, conselheira Maria Tereza, e o Ademir Piccoli, que é advogado. Então, a gente tem essas duas frentes do judiciário batalhando pela inovação e nos inspirando sempre, todo dia, com todas as iniciativas. Antes de começar, né, essa atividade de hoje, eu vou passar um vídeo para vocês e queria dizer que o primeiro, nós começamos sempre o Link Convida com festa, pelo jeito, porque o primeiro episódio, que foi o mês passado, a gente estava inaugurando oficialmente a sessão de inovação institucional da Justiça Federal do Paraná. E hoje a gente está comemorando um ano da assinatura da implantação, da instalação do Laboratório de Inovação e Criatividade. Então, eu preparei um vídeo, a gente preparou um vídeo, eu vou passar aqui para vocês. E em seguida a gente começa para valer. Me deixou na mão, então depois a gente continua para não perdermos tempo. Doutor Rodrigo, gostaria de convidá-lo a dar um oi. Tá bom, pena que então não foi possível passar esse vídeo, Márcia, mas acho que se ainda for viável até o final do evento, é bem interessante, tá? Bem bom, foi um trabalho bem bacana que foi feito. Quero dar boa tarde a todos, né? Cumprimentar, agradecer a presença de todos aqui nesse evento. É um evento muito alegre aqui para a Justiça Federal do Paraná, nesse momento tão difícil, né? Dramático, pelo qual estamos passando no mundo todo. É importante termos aí a oportunidade desse congraçamento, de comemorarmos o aniversário de um ano do nosso Link, do nosso Laboratório de Inovação e Criatividade. E tenho certeza que com a presença hoje da conselheira Maria Tereza e do Dr. Ademir Piccoli, teremos um excelente evento, uma ótima oportunidade para conhecermos mais do que tem sido feito no âmbito da inovação no Poder Judiciário. Quero cumprimentar aqui a conselheira Maria Tereza por seu inegável e incansável trabalho que vem fazendo no CNJ em prol da inovação do Poder Judiciário. A todo momento a conselheira tem trazido novos caminhos para toda a justiça brasileira, seja ela a justiça federal, seja ela a justiça estadual. Ela prestou uma enorme ajuda na criação aqui do nosso laboratório no ano passado, em agosto do ano passado. Está sempre nos incentivando a adotar novas práticas. Enfim, é uma pessoa por quem temos a maior admiração e ela sempre nos inspirou aqui. Quero agradecer pela disponibilidade de participar desse evento. Também, de igual modo, eu quero agradecer o Dr. Ademir Piccoli pela sua valiosa contribuição que tem dado aí nos últimos anos a propósito desse tema. Ele é autor de um livro que me impressionou bastante assim que tomei conhecimento dele no ano passado, o Judiciário Exponencial. Agora está, salvo engano, lançando outro também. Enfim, também tem sempre ajudando a todos no desenvolvimento de novos caminhos para o Poder Judiciário. Nesse primeiro ano do Link, nós tivemos um grande desenvolvimento no laboratório. Isso se deveu, sem dúvida nenhuma, ao engajamento de juízes e servidores, de alguns juízes e servidores que atuaram nas ações do Link. Quero agradecer aqui em nome da Justiça Federal a juíza Luciana, que coordenou todo o trabalho nesse período. Em nome dela, eu quero cumprimentar todos os juízes que também realizaram as atividades nesse período. E também prestar aqui meu agradecimento à Márcia Ditzel, que também, em nome de todos os servidores que colaboraram conosco, contribuiu muito para as ações que foram realizadas nesse período. Eu acredito que é só o primeiro de muitos anos, é um momento
de comemorarmos o aniversário, mas isso ainda, o nosso laboratório ainda está em crescimento, vai crescer bastante, ainda temos muito a contribuir e a melhorar. Temos certeza que com eventos como esse vamos aprender muito e vamos continuar nos aperfeiçoando para contribuir cada vez mais com o aperfeiçoamento da justiça. Era isso só que eu queria falar, Luciana. Acho que são breves palavras, especialmente de agradecimento a todos, tá? Pronto, agora liberou, Márcia. Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer comemorar o aniversário do nosso laboratório e principalmente porque assim a gente vê a pauta da inovação efetivamente tomando corpo dentro do Poder Judiciário. Eu agradeço a todos que vêm trabalhando no laboratório nesse período. Peço que continuem. Eu sou uma entusiasta desse trabalho. Eu acho que tem muito potencial para trazer muitas coisas interessantes para o nosso trabalho. E eu agradeço hoje a presença dos nossos convidados, que são pessoas tão importantes no cenário da inovação. E já para poder passar a palavra para eles, vou fazer uma breve leitura do mini currículo de cada um deles, antes de abrir a palavra para os nossos convidados. Então, a conselheira Maria Tereza Willi, ela é conselheira do Conselho Nacional de Justiça, é professora titular de mestrado em Direito na Universidade Positivo, é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação pela PUC aqui do Paraná e especialista em Direito Processual Penal e Direito Administrativo. Também foi Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Paraná. O doutor Ademir Milton Pico, ele é advogado, é empreendedor e especialista em governo digital, evangelizador do uso intensivo de tecnologia no Poder Judiciário, tem mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia. É curador de projetos ligados à tecnologia e inovação e difusor de conceitos e atividades ligadas ao governo digital em todo o país. Ativista da transformação digital do Poder Judiciário, desenvolve mentoria e aceleração de startups e atua em projetos de inovação corporativa. Foi diretor e presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, de 2003 até 2011, e assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entre 2011 e 2014. Nós começamos hoje com a conselheira Maria Tereza, lembrando que ela assinou a criação do nosso laboratório no ano passado, então nós já a consideramos como parte essencial do laboratório, de todo esse projeto. Além disso, ela é grande mentora de vários laboratórios de inovação pelo país e responsável pelo reconhecimento da importância da inovação dentro do Poder Judiciário. Então, conselheira Maria Tereza, é um prazer enorme que a doutora tenha aceitado o nosso convite hoje e já lhe passo a palavra. Quero agradecer imensamente pelo convite, parabenizar na pessoa do doutor Rodrigo Kravetz e doutora Luciana, né, todos que compõem este laboratório, Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Paraná. Vou fazer uma saudação especial aqui também ao Dr. César Bochenek, que caminhou conosco lá no CNJ, antes da criação dos laboratórios também, vendo em várias experiências ali para ver como é que nós conseguiríamos avançar. Eu faço uma saudação muito especial a todos. Vejo a presença também de integrantes do Tribunal de Justiça, de outros tribunais, e a minha fala é uma fala rápida aqui, doutora Luciana, mas para fazer o registro, contextualizar a importância mesmo da inovação no Poder Judiciário brasileiro. No início da gestão do ministro Toffoli, da atual gestão, nós estávamos trabalhando com a pauta da Agenda 2030 e tentando entender em que ambiente do Poder Judiciário nós conseguiríamos fazer com que ela frutificasse, porque era uma pauta nova, é uma pauta nova para o Poder Judiciário. E passamos a conhecer um pouco do Centro de Inteligência da Justiça Federal, dos laboratórios de inovação, conhecemos o Laboratório de Inovação de São Paulo, e entendemos que nesses ambientes aí dos centros de inteligência e dos laboratórios de inovação, seria um ambiente propício para que a Agenda 2030, que é uma agenda de direitos humanos, pudesse prosperar.
Fomos, então, unindo forças, conhecendo as pessoas, né, buscando boas experiências. A saúde aqui a doutora Vera Ponciano também, satisfação em vê-la. E assim foi que começou um processo construtivo. Nós iniciamos primeiro no encontro que aconteceu, o Encontro Nacional de Foz do Iguaçu, há cerca de 2 anos. Foi que pela primeira vez o ministro Toffoli anunciou que havia criado um comitê interinstitucional do CNJ com outras instituições, né, e que até hoje funciona, com vários outros poderes e instituições, para tratar da Agenda 2030 e ver como é que as metas e indicadores do Poder Judiciário poderiam ganhar, né, enfim, um destaque aí nessa agenda. E nessa perspectiva, o Judiciário brasileiro hoje é o primeiro judiciário no mundo que está integrando as metas e indicadores da Agenda 2030 às metas e indicadores do Judiciário. Tanto no aspecto processual, das tabelas processuais unificadas, quanto na área de gestão administrativa, né, os portais de transparência, como também na seara do campo extrajudicial, dos cartórios extrajudiciais. E foi nessa perspectiva que nós começamos a entender e conhecer quais eram os laboratórios, incentivar a criação de novos laboratórios, não apenas na Justiça Federal, que foi quem deu origem a esse movimento de laboratórios de inovação, mas também na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral. E quando realizamos aqui o primeiro encontro ibero-americano, há 1 ano, em Curitiba, nesta solenidade, o presidente do CNJ criou o LIODES, Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Conselho Nacional de Justiça. Então, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça passaria a ter um laboratório de inovação para fazer um trabalho, né, de incentivo e articulação com os laboratórios, e também um espaço físico. Atualmente temos um espaço físico, que é o espaço do Laboratório de Inovação do CNJ. Nesse primeiro encontro ibero-americano, na época conversamos com a doutora Luciana, com o doutor Rodrigo Kravetz, que, né, mobilizaram também outros juízes, e foi possível, nesse encontro ibero-americano, primeiro encontro ibero-americano, não apenas a criação do Laboratório de Inovação do CNJ, mas também o ato de criação do Laboratório de Inovação da Seção Judiciária do Paraná, o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Paraná, por assinatura do ministro, do desembargador Xisto Pereira, a criação do Laboratório de Inovação do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e a criação do Laboratório de Inovação do Tribunal Regional Eleitoral. Então, o Paraná conseguiu, nesse evento, reunir os 4 segmentos de justiça. A partir de então, foi feito um termo de cooperação entre os 4 segmentos aqui no Paraná, e que tem se articulado e tem feito vários laboratórios e várias ações, enfim, tem sido um exemplo maravilhoso de que é possível, através dos laboratórios de inovação, é possível que a inovação ela resulte, de fato, em novos processos, em novos produtos e novos serviços que são criados a partir da pessoa física, porque quem cria é a pessoa física, não é a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, instituição, ela abre espaço para que a criatividade aconteça. E as pessoas físicas que participam desses laboratórios é que vão criando essas soluções. Nessa perspectiva, muita coisa tem sido feita, muitos exemplos de laboratórios, e posso até citar alguns, por exemplo, temática da execução fiscal, né, como dialogar com o Poder Executivo para tentar reduzir a execução fiscal, como dialogar com o poder, com outros poderes e outras instituições em relação à temática de medicamentos, mesmo a atividade meio, né, do Poder Judiciário, aperfeiçoamento de metodologias nas práticas cartoriais, nas unidades judiciárias. Cito alguns interessantes que fizemos no Espírito Santo, em Goiás também, onde foi criado o laboratório do TJ de Goiás, e o Espírito Santo era da Justiça Federal, como prevenir desastres com barragens, usando como precedentes o caso de Mariana e o caso de Brumadinho. E ali nós fomos simulando o que fazer para prevenir novos desastres com barragens. Na prática, acabou sendo um laboratório experimental no final do ano,
um caso ocorrido em Maceió, que nós descobrimos também, no meio de alguns diálogos ali que aconteciam no Observatório Nacional, de uma situação em que não era necessariamente um desastre com barragem de mineração, mas segundo a Agência Nacional de Mineração, era o caso que poderia ensejar o maior desastre humano em Maceió, com afundamento de 4 bairros, bairro Pinheiro e mais 3 bairros, literalmente. Perfuração de salgema, essa perfuração também com outro problema, que era um problema geológico. Juntando essas duas informações, o risco, as casas começaram a rachar e um risco de afundamento de 4 bairros numa cidade. Esse foi um dos episódios que no final do ano passado, em dezembro, nós tivemos que atuar preventivamente, conversando com o Judiciário, conversando com o Ministério Público, conversando com a Agência Nacional de Mineração, com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, enfim, esse foi um super case de experiência que nós tivemos que desenvolver, e a resposta acabou sendo muito positiva, porque deu certo, foi feito o acordo, e agora, semana passada, ainda monitorando o resultado disso, foi feito o acordo na Justiça, foi homologado o acordo numa ação do Ministério Público, da Defensoria Pública, quase 17 mil pessoas já foram retiradas do bairro. Então, preventivamente, foi possível resolver um problema dessa magnitude. E esse tipo de problema é o problema que pode vir para o laboratório para que o laboratório pense em algumas soluções preventivas. Não apenas esperar que tudo aconteça para que o judiciário tenha que dar a resposta. E nessa perspectiva nós podemos salvar a vida de muitas pessoas. Então acho que esse é um case interessante de ser referenciado. E agora recentemente com o Covid, que é um outro problema que a gente pensa que já viu desgraça, né, de todas as formas, mas aí vem essa que ninguém esperava, atinge a todos, é uma pandemia global, é como se nós estivéssemos no meio da Terceira Guerra Mundial, assim, com um inimigo invisível que sai matando todo mundo, com um vírus invisível que ninguém sabe o que faz com ele, ainda não tem uma resposta, né, que é uma vacina adequada. Nesse cenário aqui da pandemia, nós temos também feito pequenos laboratórios, talvez não com toda essa metodologia do design e tal, porque a gente já não tem tempo de fazer, a gente está tendo que criar as soluções assim, trocar combustível com avião em curso, mais ou menos isso. Mas nós temos feito aqui algumas experiências interessantes, uma delas diz respeito, por exemplo, à renda emergencial. A renda emergencial, essa de R$600, se de um lado ela auxiliou muitas pessoas, né, e foram mais de 60 milhões de benefícios concedidos, por outro, o cruzamento de dados desse benefício de renda emergencial com 20 outros sistemas acabou ensejando o critério de inelegibilidade para mais de 60 milhões de pessoas. E essa inelegibilidade está fazendo com que as pessoas entrem no Poder Judiciário. Então, hoje, os juizados especiais estão recebendo um volume imenso em razão da denegação do benefício de renda emergencial. E então, o que é que nós estamos fazendo? Estamos conversando 3 vezes por semana, são reuniões ali com o Ministério da Cidadania, reuniões com a Dataprev, que é a companhia de tecnologia que cuida dessa área, e nós estamos pela primeira vez criando um painel de BI, um painel eletrônico de BI, em que nós estamos reunindo nesse painel nacional as informações do CNJ, que recebe dos tribunais, as liminares que o CNJ recebe, os dados do Ministério Público, os dados da Defensoria Pública da União e os dados da AGU. Nós publicamos esse portal no site do Observatório Nacional, e pela primeira vez nós estamos, então, tentando fazer um cruzamento estratégico de dados. E isso é absolutamente inovador, porque é a primeira vez que se faz isso no Poder Judiciário. Nós estamos recebendo dos 5 TRFs o número do CPF dessas pessoas, estamos disponibilizando em uma caixa do CNJ
A DataPrev vai ali, recepciona os CPFs, cruza com as 20 bases que ela já cruzou para saber o motivo do indeferimento e se no reprocessamento houve deferimento e devolve para o CNJ, que está agora devolvendo para os tribunais. Então, esse tipo de análise de dados, que é uma análise estratégica de dados, que não significa o juiz decidir, lógico que é o juiz que vai decidir em cada processo, mas às vezes pode vir para o juiz já a informação em lote de que aquele X mil processos já foram reprocessados na base, já foram revistos, já foram resolvidos. Como nós estamos falando aqui de 60 milhões de inelegibilidades, até agora nós já temos no nosso painel Covid, que é um painel nacional, já está público, 85 mil processos Covid. Então, no primeiro ranking, a gente tem renda emergencial, no segundo ranking, a gente tem as questões afetas, por exemplo, a perícias que estão paralisadas, e são nada mais, nada menos que 180 mil processos de perícias paralisadas, e por isso até nós propusemos a resolução lá das teleperícias. Terceiro lugar, saúde. Quarto lugar, habeas corpus em matéria penal. Então, pela primeira vez, nós estamos no CNJ trabalhando com um laboratório de inovação que, de alguma forma, ele envolve a criatividade por soluções rápidas, ele envolve a criatividade tecnológica de integrar todas as instituições através de um mesmo painel de BI. É a primeira vez que a gente faz isso. Não sei exatamente qual será o resultado, pretendemos avançar com essa experiência, agora para o benefício de prestação continuada, também seguindo a mesma linha e tentando, de alguma forma, contribuir estrategicamente com a análise de dados. Então, eu acho que os laboratórios, eles são essenciais para que esse diálogo apenas para soluções tecnológicas, mas para soluções inovadoras, quer dizer, são problemas que estão sendo postos e que eles têm uma solução urgente e a criatividade de todos é que vai contribuir para que essa solução aconteça. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando. Agora, no segundo encontro ibero-americano realizado, era para ter sido realizado novamente em Curitiba, acabou sendo em Curitiba, mas virtualmente. Então, realizamos o nosso segundo encontro. No segundo encontro ibero-americano, avançamos no sentido da criação da rede de inovação entre os laboratórios e na próxima semana o CNJ se reúne com todos os laboratórios de inovação, com essa rede de inovação, com centros de inteligência, para então pensarmos em conjunto, e ainda estamos agendando essa reunião para a próxima semana, pensarmos em conjunto. O que podemos fazer, como podemos fazer, qual a temática que iremos desenvolver, e compartilhar essas experiências, não apenas com o judiciário, mas também com poderes e instituições que estão fora do judiciário, mas que colaboram conosco, com metodologia, com conhecimento, enfim, eu acho que o espaço do laboratório ele é justamente esse espaço em que o juiz sai do gabinete, vai para um laboratório, pensa numa experiência, pensa numa solução, cuja solução vem em benefício dos jurisdicionados. Acho que é nessa perspectiva que nós estamos pensando. O segundo encontro ibero-americano também foi um sucesso em vários aspectos. Alguns países participaram conosco, Portugal, Espanha, República Dominicana, e outros países também trouxeram, Costa Rica, trouxeram as suas experiências e querem dialogar conosco para ver o que o Poder Judiciário brasileiro está fazendo, que inovação é essa, que movimento é esse que acontece no Judiciário e de que forma nós podemos conversar com os outros países, a partir de dados, de estatísticas, de números, de experiências positivas. Então, acho que a resposta tem sido uma resposta extremamente positiva. E, por último, eu gostaria de aliar também uma outra experiência, que o movimento ele começa no judiciário com a Agenda 2030, o Centro de Inteligência, o Laboratório de Inovação como um movimento, LIODES. Então, você une essas três experiências e movimento. Você tem uma pauta da atividade de fim Agenda 2030 e você tem dois ambientes propícios para que tudo aconteça, que é o Centro de Inteligência e os laboratórios. Agora, nós temos também um outro movimento que precisa ser destacado, que é o movimento institucional dos tribunais.
através da Meta 9. Foi aprovada a Meta Nacional número 9, até então eram 8 metas nacionais. Foi aprovada a Meta Nacional número 9 o ano passado, no encontro que ocorreu no final do ano passado, Encontro Nacional do Judiciário. A Meta 9 consiste no fato de cada um dos tribunais brasileiros escolher um dos ODS, um dos 17 ODS, e apresentar um plano de ação em cima desse ODS. E a maioria dos tribunais tem apresentado, tem se movimentado em torno da agenda, da forma mais diversificada possível. Cada tribunal escolhe um ODS diferente, traz uma ideia diferente, e de 15 em 15 dias, nós nos reunimos o dia todo com os tribunais para ouvi-los, saber o que eles estão fazendo, como nós podemos apoiar. Estamos chamando outros atores para que venham ajudar naquelas demandas que o tribunal está apresentando de grande judicialização. Por exemplo, eu não imaginei que o segundo tema mais judicializado de um dos tribunais fosse a questão da conta de energia elétrica. Não imaginei que fosse, mas era. Então, chamamos a agência reguladora, né, dessa temática elétrica para saber o que está acontecendo para apoiar o tribunal. Então, o nosso papel no Conselho Nacional de Justiça é de apoiar as inovações que estão vindo dos laboratórios e da Meta 9, né, que os tribunais estão trabalhando. E acho que é nessa perspectiva que nós podemos contribuir. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Paraná também está nos ajudando aí com outro laboratório que diz respeito ao portal de transparência dos tribunais para facilitar a visão dos usuários externos. O TRE do Paraná também tem uma experiência muito interessante. Estão fazendo uma cartilha para o cidadão para saber como prevenir ilícitos eleitorais agora na época de eleição municipal. A Justiça Federal do Paraná tem feito também um trabalho brilhante, com excelentes iniciativas no Laboratório de Inovação. Então, nós só temos que parabenizar a todos e dizer que esse movimento do Poder Judiciário é um movimento digno de ser aplaudido. Parabéns a todos os integrantes do Poder Judiciário, membros, servidores, colaboradores, estagiários. O faço na pessoa do diretor do foro, na pessoa da doutora Luciana e dos nossos amigos que aqui se encontram, mas especialmente também deixando um grande abraço aqui à doutora Vera Ponciano e ao doutor César Bochneck. Muito obrigada. Obrigada, conselheira, uma delícia sempre ouvi-la e ser inspirada mesmo pelas suas palavras. E obrigada, né, por estar à frente com tanto engajamento e com tanta força, assim, na formação desse ecossistema do judiciário, que é tão importante. O Paraná, com certeza, a gente está super engajado nisso. E o bacana é de mostrar, né, como a senhora mostra na sua fala, que a inovação não está na tecnologia necessariamente, ela passa primeiro pelas pessoas, é a inovação humanizada, né? Que as pessoas às vezes se confundem um pouco, que é a máquina, substituição da máquina, e não é, a tecnologia vem para nos ajudar, o que a gente já faz muito bem. Então, é isso, e muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Antes de passar a palavra para o Ademir, eu vou tentar, porque agora eu acho que vai dar certo o nosso vídeo. Tá bom? Vamos fazer uma nova tentativa. Bem-vindos ao LINC, o Laboratório de Inovação e Criatividade da Justiça Federal do Paraná. O LINC foi criado pela Portaria número 1162, de 19 de agosto de 2019. E é um espaço de aprendizagem construído de pessoas, para tratar de desafios reais de forma criativa e experimental. É um lugar que possibilita a transformação da realidade, tanto dos servidores quanto da entrega do serviço público ao cidadão. Seu objetivo é criar ambiência institucional para que todos busquem soluções inovadoras para problemas complexos. O trabalho é desenvolvido com o Design Thinking, uma abordagem cognitiva prática e centrada na experiência do usuário, que incentiva a geração de ideias inovadoras, experimentação e testes. O Laboratório de Inovação foi criado com os valores da empatia, colaboração, inovação, agilidade, valorização de todas as ideias, apetite de risco
e ações baseadas em evidências. Por que foi criado? Porque a inovação é um dos valores da Justiça Federal. Porque é desejável, possível e viável. Porque conta com apoio institucional. Porque está alinhado com os macrodesafios e objetivos estratégicos da Justiça Federal. Porque acreditamos na experimentação. Porque temos evidências. Quem faz parte do link? O time de inovação da Justiça Federal do Paraná é multidisciplinar, composto de magistrados e servidores com diferentes vidas, experiências, crenças, opiniões e expertises dedicados a aprender e transformar o judiciário. Contamos com o setor público, o setor privado, com a academia e com os nossos usuários internos e externos. Para que existe? Para inspirar magistrados e servidores a transformar o serviço público, para estabelecer uma justiça de alta performance com respostas ágeis e eficientes centrada no cidadão, para conectar ideias e pessoas, para facilitar a formação de redes para a experimentação de soluções inovadoras, para cocriar novos serviços e processos de trabalho ou reformulá-los, estimulando a descoberta de novas possibilidades para os serviços judiciários. Esta é a nossa missão e vocação. Somos o Link. Então, esse é o Link, o nosso aniversariante. E agora, então, eu quero passar a palavra para o professor Ademir, para ele vir aqui. Ele é um itinerante do judiciário, já foi em todas as justiças, faltava fazer a visita aqui, não deu para ser presencial, né? Então, é o que temos. E a gente queria que você viesse raspar a superfície, né, sobre esse movimento da criação desse ecossistema do judiciário, falar sobre essa transformação, como a gente pode atuar nisso. Vai meu som. Som aberto, estão me ouvindo? Boa tarde, então, gente. Boa tarde, conselheira Maria Tereza. Um grande prazer lhe encontrar e lhe ouvir. Sempre um aprendizado. Parabéns pelo grande trabalho que vem realizando no CNJ, com os LIODs, Agenda 2030, peregrinando este ano virtualmente o Brasil todo, né? E a gente também tentando acompanhar, mas a conselheira é muito rápida, é dinâmica, de uma forma bem acima do normal. Então, parabéns pelo grande trabalho, sua liderança está refletindo no judiciário todo. Isso é fundamental, esse trabalho. Eu agradeço primeiramente aí o convite da Márcia, que é responsável pelo Link, o laboratório, que está de aniversário. E em nome da direção do foro, aí, doutor Rodrigo, doutora Luciana, conselheira, está falando? Parabéns para a Márcia. A Márcia, que está à frente do laboratório, né? Parabéns. É um ano de aniversário. Né? É bom ver os laboratórios comemorando o aniversário, né? Assim como a gente teve há pouco tempo aí, os 3 anos do IJUSP-LAB, o Inovatia também já apresentando resultados, comemorando uma série de atividades, o dinamismo acontecendo agora no mundo online. É muito legal ver que o online potencializou os laboratórios, tem muita atividade surgindo, coisas que antes tinham até alguma dificuldade maior, né? Porque o online nos permite escalar, realizar mais ações. A gente, na verdade, vem intensificando a geração de conteúdos, a atuação nos laboratórios. Então, eu agradeço muito, fico muito feliz em estar, nesse momento, participando desse aniversário aí e poder trazer um pouco desse debate em torno desse movimento de inovação que vem crescendo a cada dia. A gente fica muito feliz. Eu acabei o primeiro dia do Enastic, dos Ministérios Públicos, acabou agora perto da 13h, e era quase a 1h, foi um painel de encerramento, foi um painel de laboratórios de inovação, com o modelo do Rio de Janeiro, que é diferente do modelo de Pernambuco, que é diferente de Santa Catarina. Todos eles são diferentes, mas todos têm um propósito comum, que é gerar inovação.
E é muito legal que isso está acontecendo na justiça inteira, não tem limites. É intenso isso, a gente conquista adeptos a cada nova semana, surgem iniciativas diferentes que a gente não sabia. Além das oficinas, além desse trabalho todo que está acontecendo dentro dos laboratórios, também tem os hackathons, as atividades que integram várias dessas instituições. Então, em primeiro lugar, eu agradeço o convite e espero atender a expectativa. Eu vou compartilhar o material aqui para apoiar, já que o Dr. Rodrigo comentou, inclusive, sobre o livro. Eu vou falar um pouco sobre o Judiciário Exponencial, que são 7 premissas que a gente desenhou e estruturou nesse livro com o propósito de acelerar a inovação e o processo de transformação na justiça. Então, deixa eu só passar a tela aqui. A tela cheia. Bom, na verdade, então, como já foi me apresentado e falado sobre o currículo, eu venho desde 2003 nessa jornada no setor público, como advogado e um ativista no setor jurídico. Caminhei muito nessa linha da tecnologia e depois mais intensamente na inovação, e me encontrei, eu não consigo mais hoje fazer outra coisa que não atuar nesse ciclo de tecnologia e inovação, que na verdade, algo tão intenso que vem tomando conta da agenda, ainda que sejam as agendas estratégicas. Hoje, em encontros de líderes de alta administração de todas as instituições, não existe uma reunião que não traga temas relacionados à tecnologia e inovação. Isso é muito bom, porque a tecnologia já mostrou o potencial e já conseguiu colocar todo mundo nessa repentina crise, que ninguém pode dizer que estava planejado e organizado para isso. Todo mundo conseguiu ir para casa e as áreas de tecnologia conseguiram disponibilizar a estrutura para que as pessoas possam trabalhar de forma remota. Então, isso é um reconhecimento que tem que se fazer para as áreas de tecnologia de toda a justiça brasileira, porque foram muito ágeis. E nesse momento de crise, a tecnologia e a inovação surgem ainda com mais força para mostrar as oportunidades que elas podem disponibilizar para os usuários, tanto em relação à entrega de conteúdos, em relação a ferramentas que possibilitam as pessoas trabalhar de forma remota, não só a videoconferência, mas também as redes sociais para comunicar melhor os resultados. A gente vê os tribunais comunicando produtividade no site, nas redes sociais, usando redes sociais também para intimação, usando o WhatsApp, por exemplo, alguns tribunais usando o WhatsApp para intimação. A gente tem várias tecnologias que foram potencializadas, a digitalização de acervo. Alguns tribunais se deram conta de que o processo online, virtual, tu consegue acessar de qualquer hora, em qualquer lugar. O processo físico, não. Então, surgiram vários projetos na justiça brasileira de digitalização de acervo, porque um processo ainda físico, você não consegue atuar de forma remota. Então, vários desses projetos de digitalização viraram prioridade ainda neste ano de 2020. Falando um pouquinho sobre o livro, né, que trouxe essa reflexão sobre premissas para acelerar a inovação e o processo de transformação, eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Cultura digital, né, a gente defende, né, que a cultura é uma premissa fundamental. Não existe inovação, não tem como tu desenvolver um projeto de tecnologia se não trabalhar a cultura da instituição. Inovação não é uma área, não vem da área de tecnologia, não tem algumas pessoas que vão ser responsáveis pela inovação dentro de uma instituição. Tem que criar a cultura. As pessoas têm que entender que inovação faz parte de um propósito da instituição, que é algo que a administração está realmente acreditando e apostando nisso, que é algo institucional. Por isso que se trabalha muito a cultura da inovação dentro da instituição, antes, inclusive, de trabalhar métodos, de ter laboratório. A cultura é fundamental. A segunda premissa que a gente considera muito importante é a questão da liderança. Não existe transformação, não existe inovação sem patrocínio da liderança. Se a liderança não entender que isso é importante, se não tiver o patrocínio, o entendimento de que isso é uma prioridade,
você não consegue desenvolver uma iniciativa que traga resultados para a instituição. Só quando tem realmente o envolvimento, o patrocínio da liderança, e a gente vê, eu fico feliz em ver a direção do foro envolvida, patrocinando, acompanhando, não só patrocinando, mas participando, acompanhando os laboratórios e até, muitas vezes, colocando a mão na massa. Então, isso faz toda a diferença. A terceira premissa é o conceito do Judiciário 4.0, e nessa premissa a gente defende a ideia de que não existe uma solução pronta, existe tecnologia, existe métodos, mas tu precisa fazer trabalhos a muitas mãos, precisa juntar habilidades, precisa juntar tecnologia com as pessoas que conhecem o problema para que juntos pensem numa solução. A gente tem uma evolução tecnológica muito rápida, muitas tecnologias sendo ofertadas todos os dias, muitas tecnologias mudando, evoluindo, mas somente a tecnologia não resolve problemas. Somente com método, a gente precisa uma integração, a gente precisa juntar tecnologia com pessoas, com método, para que se pensem em soluções para os problemas. Aí sim a tecnologia ela vai ser útil, porque aí ela vai resolver, ela vai ajudar a gestão, ela vai evoluir com um projeto transformador dentro da instituição. A quarta premissa, e não menos importante, a mais importante, por isso que ela está no centro, é o cidadão, que é a razão de existir, né? Muitas vezes, eu já estive do outro lado do balcão, fiquei muito tempo dentro do setor público, no executivo e depois no judiciário, e muitas vezes eu lembro que nem sempre o cidadão é o centro das atenções, nem sempre a gente se dá conta que no final da história tem que pensar como é que o serviço é entregue para o cidadão. Assim como nós, consumidores, temos uma expectativa quando adquirimos um produto numa Amazon, num e-commerce qualquer, ou uma aquisição, que seja ela simples, a gente quer ter uma boa experiência. A gente, quando faz uma compra online, por exemplo, fica acompanhando, quer pagar um preço justo, quer que tenha uma entrega rápida, quer que o produto seja embalado e quer que o produto seja bom. Por que que a gente não faz isso quando está no outro lado do balcão, pensando no cidadão como um cliente dos nossos serviços? Ou seja, o que eu chamo a atenção para esta premissa é colocar o cidadão no centro e pensar nele, pensar na experiência do cidadão como usuário do serviço público. Ele é a razão de existir. Então, muitas vezes, a gente tem que parar para refletir e pensar como o cidadão vai receber esse serviço que eu estou planejando, como eu estou pensando num aplicativo, numa solução para resolver determinados problemas. O cidadão está no centro nesse ponto, se não tiver ponto de atenção. A quinta premissa é o judiciário como plataforma, ou seja, atuar como plataforma eu não preciso desenvolver solução para todos os tipos de problema, para todos os meus problemas da organização internamente. O negócio da justiça é justiça. E o conceito de plataforma é abrir os dados, estimular que a sociedade participe, seja através de um hackathon, eu abro os dados, disponibilizo, chamo universidades, chamo as incubadoras, startups, para que elas possam trazer soluções para os meus problemas, ou eu posso também fazer parcerias. A gente tem vários exemplos de atuação com plataforma dentro da justiça, isso vem crescendo em todos os segmentos, nos tribunais de justiça, na Justiça Federal, tem Ministério Público. O exemplo do Ministério Público de Pernambuco ele é muito bom, porque eles contrataram o Porto Digital para pensar uma estratégia de articular incubadoras, aceleradoras e startups para que os desafios do Ministério Público que foram apresentados, e foram apresentados 14 desafios no primeiro ciclo de inovação aberta, e nesse conceito de plataforma, o Porto Digital orquestrou lá com as instituições para apresentar soluções para os problemas do Ministério Público. E desse movimento surgiram 5 soluções que foram transformadas em startups e que estão sendo aceleradas pelo Ministério Público de Pernambuco. Esse é um conceito mais claro que a gente tem de plataforma, é o mais fácil de explicar porque tem um exemplo prático. O conceito da inovação multidisciplinar é justamente não a premissa da inovação, mas a inovação multidisciplinar, ou seja, múltipla, horizontal, o conceito de um laboratório de inovação que contemple as mais diversas áreas, que contemple
mentes diferentes, pessoas diferentes, com diferenças tanto de áreas de atuação, como diferenças de gerações, contemplam uma maior amplitude de oportunidades de inovação. Então, dentro do ambiente de inovação, quanto maior o número de áreas que estão contempladas naquele tipo de reunião para tomada de decisão ou para construir uma solução, mais chances eu vou ter de chegar ao final de uma reunião, ao final de um projeto com uma ideia melhor estruturada, com uma ideia mais criativa. Ou seja, primeiro, a importância de ser múltiplo e, segundo, a importância de ter método. Inovação é diferente de criatividade. Inovação precisa ter método para você chegar ao final de uma etapa, ao final de um ciclo, ao final de um projeto com uma ideia mais estruturada, com protótipo, algo que possa ser já pensado para resolver algum tipo de problema. E a sétima premissa é a premissa de ecossistema, porque também defendemos muito a tese e trabalhamos para isso, para mostrar que as instituições podem aproveitar algo que os co-irmãos já desenvolveram. É preciso olhar para a rede, preciso atuar em rede, buscar os aprendizados de outras instituições. Não precisamos reinventar a roda a cada problema a ser enfrentado. Provavelmente alguém já enfrentou o mesmo tipo de problema e já tem uma solução. Por que não compartilhar? Por que não trocar ideias? Por que não construir isso? Isso é o conceito do ExoJude, que é um evento que a gente criou para colocar as instituições de justiça no centro, onde lá no centro dessa feira de justiça, as instituições com seu stand estão mostrando as suas soluções, os seus laboratórios e compartilhando com outros. A gente fica muito feliz ao ouvir todas as semanas depoimentos de ideias que foram geradas lá no ExoJude, que as pessoas encontraram alguém, viram um stand do Tribunal A, B ou C, do Ministério Público, da Justiça Federal, etc. E, a partir daquele evento, conseguiram compartilhar ou buscar uma ideia e isso influenciou na aceleração do processo de transformação, que é o nosso propósito. O Judiciário Exponencial tem como desafio, como propósito, ajudar a preparar as pessoas e as instituições para a justiça do futuro. Esse é o nosso propósito. Então, de forma rápida, eu quis falar das 7 premissas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia, porque tecnologia é um componente importante para os projetos de transformação dentro do ecossistema. Ô, Márcia, eu vou falando, mas se tiverem perguntas, eu gosto quando tem debate. Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, eu acho que é importante e a gente pode... Eu não tenho problema em parar, se tiver alguma ideia, quiser trocar, quiser fazer um comentário, interrompe, fala, eu acho que fica mais dinâmico, fica interessante. Isso. Reitero isso daí, reforço, participem, afinal de contas é um talk show, então é para ser construído com vocês. Então, quem tiver, levanta a mãozinha, tenho ali para levantar a mão, aí pode falar ou mandar a pergunta no chat aqui. Manda aí. Não tem problema de me interromper, eu gosto disso, eu gosto de debate e discussão mesmo. Bom, vou falar um pouquinho sobre tendências de tecnologia, porque a gente há mais de 10 anos, quase 15 anos, que a gente analisa as tendências apontadas pelos principais institutos de pesquisa. E neste ano a gente fez um quadro comparativo, comparando tudo o que foi apresentado pelos principais institutos, seja o Gartner, que é uma empresa de pesquisa em tecnologia, que aponta tendências todos os anos, o IDC, Forrester, Deloitte, Singularity e World Economic Forum. Todos eles apontaram tendências para 2020. O que a gente fez foi fazer um cruzamento e entender o que tinha de comum entre os 7 institutos. Eu vou passar para vocês também 7 destaques. A primeira delas é a inovação como um acelerador para o processo de transformação digital. Ou seja, a transformação digital é algo que está influenciando, impactando todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, e a inovação é um processo de aceleração. A inovação não é um modismo, não é uma oportunidade apenas, é um movimento que só cresce e é um caminho sem volta, não haverá retrocesso. Então, só cresce o movimento de inovação dentro das instituições. O segundo destaque é o alinhamento da estratégia digital com a estratégia de negócio,
que é fundamental. Essas áreas precisam andar juntas. Cada vez mais o digital tem que ser orientado para apoiar a estratégia do negócio. A área de tecnologia tem que estar completamente relacionada à estratégia da instituição, a direção do foro. A área de tecnologia está para apoiar a direção do foro e a direção do tribunal. Então, a estratégia de tecnologia, o laboratório de inovação e a alta administração tem que andar juntas. Quanto mais alinhadas estiverem, melhor será o resultado para a instituição. Independente de ser público ou privado, isso é uma tendência mundial. A inevitável adesão à inteligência artificial, considerada a tecnologia das oportunidades. Não é novidade, a inteligência artificial já é pauta dos principais fóruns dentro da justiça. A gente vê os robôs sendo criados por vários tribunais do Brasil. Inclusive aqui eu não posso deixar a oportunidade de convidar todos. No dia 25, na próxima terça-feira, haverá um webinar específico sobre os robôs do judiciário. A gente tem, pelo menos, já confirmados, tem 11 tribunais com robôs sendo apresentados e haverá também um debate, haverá o chat do YouTube será uma ferramenta para tirar as dúvidas. Tem o Larry, do TJ do Paraná, o Sinapse, do CNJ, o Vitor, do Supremo, o Atos, do STJ, a Elis, do Tribunal de Pernambuco. Enfim, são várias ferramentas que serão discutidas. Pela manhã são 2 painéis com 6 representantes no primeiro, 5 no segundo, e à tarde uma discussão no início das 14 às 16 horas, uma discussão sobre o futuro e qual a melhor estratégia de inteligência artificial para o judiciário. Ou seja, não é uma decisão de ir ou não ir. A tecnologia está aí e já está sendo utilizada tanto pelos tribunais quanto pelos escritórios. A questão toda agora é estratégia. Por isso que é inevitável a adesão à inteligência artificial. O quarto destaque que eu gostaria de trazer para vocês é o aprimoramento digital do principal ativo da instituição, as pessoas. Este é o principal ativo das instituições. Não adianta ter uma fantástica estratégia, não adianta ter a melhor estrutura de tecnologia, ter um grande laboratório se a gente não trabalhar a preparação das pessoas, a capacitação, a orquestração para que as pessoas se engajem, uma boa comunicação dentro da instituição, transparência e colocar as pessoas no centro de tudo, pensar nas pessoas, que é através delas que uma boa liderança, uma boa gestão consegue entregar resultado. As pessoas como o principal ativo da instituição mesmo. Então, temos que pensar na preparação, na evolução das pessoas dentro da instituição. O quinto destaque é a experiência digital, ou seja, pensar na experiência digital do consumidor. Quando eu falei lá do cidadão como centro das atenções, as experiências digitais hoje dentro das empresas existem cada vez mais o surgimento de profissionais que são especialistas em user experience, ou seja, pensar a experiência do usuário. Pensar a experiência antes de colocar um chatbot, antes de colocar uma solução, antes de disponibilizar algo para as pessoas utilizarem, pensar na experiência delas. Ou seja, esse ponto é cada vez mais importante, é fundamental a atenção para isso, pensar na experiência do usuário. E aí entra a experiência digital, né? Quando a gente pensa em tecnologia e inovação, é fundamental ser planejada essa questão da experiência. O sexto destaque é a questão da segurança da informação, confiança, transparência no uso de dados. A gente cada vez mais estamos chegando num patamar de das instituições serem cada vez mais orientadas a dados, ou seja, as instituições precisam tomar decisões baseadas em dados. Então, existem várias discussões em torno dos laboratórios de ciência de dados, da qualidade dos dados para tomada de decisão. Eu falei para vocês antes no início do surgimento de vários projetos de digitalização. A gente precisa para ter
uma boa experiência com processo eletrônico, uma boa experiência de inteligência artificial, usar blockchain, usar essas tecnologias que estão disponíveis, em primeiro lugar, eu preciso de dado. Ou seja, não adianta eu ter papel, eu preciso digitalizar. Depois de digitalizado, eu preciso ter qualidade de dados, eu preciso ter uma estratégia para melhorar cada vez mais a nossa base de dados, ir limpando, evoluindo, para que eu consiga usar a tecnologia e gerar informação para possibilitar, no setor judiciário também, uma boa tomada de decisão. Ou seja, quando se fala na inteligência artificial substituir pessoas, ela não vai substituir pessoas, ela vai substituir atividades repetitivas. E nesse caminho de uso de dados, é fundamental eu ter uma boa estratégia digital para extrair as informações para possibilitar a tomada de decisão. Ou seja, também os magistrados serão cada vez mais tomadores de decisões baseadas em dados. Decisões baseadas em dados. O juiz tem uma tendência de ser cada vez mais um juiz gestor para tomada de decisão baseado em dados, dados repetitivos, dados para processos repetitivos, principalmente, ele tem um potencial incrível de tomar a decisão em lote, juntar processos de mesma natureza, processos de mesmos litigantes que têm um potencial, por exemplo, o caso das execuções fiscais, que é um dos segmentos que tem um potencial incrível de ser utilizado a inteligência artificial para julgamento de processos em lote, quando são processos de mesma natureza e nessa linha. E o sétimo destaque é as tecnologias como ferramenta para enfrentar os desafios da sustentabilidade, aí conectando totalmente com a abertura desse webinar, com a conselheira Maria Tereza falando das ODS, dos desafios da sustentabilidade. A tecnologia também tem um potencial incrível de ser utilizada como enfrentamento, como ferramenta para enfrentar esses desafios. Então, esses são os 7 destaques que eu gostaria de trazer para vocês. E, seguindo agora mais na linha de inovação, eu vou trazer mais alguns dados para reflexão. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário. A linha de inovação, então, a ideia da inovação é o primeiro passo para a gente desenvolver uma boa estratégia de inovação na instituição, é mudar o modelo mental dominante, ou seja, as pessoas precisam evoluir. E quando a gente fala em organizações exponenciais, que foi da onde a gente trouxe a reflexão para elaborar, inclusive, as 7 premissas para o judiciário exponencial, nesse livro, Organizações Exponenciais, o Salim traz esse conceito, né, que é preciso desenvolver um processo que minimize o sistema imunológico interno que suprime inovação. O que é o sistema imunológico interno que suprime inovação? É aquela cultura enraizada que, quando alguém traz, alguém empolgado, alguém que está chegando agora na instituição, traz uma ideia, ele vai reportar para um colega ou para alguém superior e ele recebe a resposta: isso não vai dar, isso já foi feito, isso já foi tentado, não vai dar certo, não vem com ideias novas porque vai dar mais trabalho, sempre foi assim, não vai ser difícil mudar, então quem sabe tu guarda essa tua ideia aí, porque a gente vai ter que trabalhar, vai ter que mudar coisas que já são tradicionais, que já foi tentado, deixa eu te dar um conselho, melhor não mexer nisso, que sempre foi assim aqui dentro da instituição. Quem nunca recebeu esse tipo de resposta? Então, o Salim, ele traz esse conceito, né, de que a gente precisa refletir sobre isso, que as principais ideias, as mais inovadoras, elas vêm das pontas, das margens. Só que para que as pessoas possam trazer essas ideias, contribuir com o processo de inovação, elas precisam sentir que existe um clima, que existe esse propósito da instituição de inovar. Então, a gente precisa desenvolver um processo para minimizar, combater isto e cada vez mais conectar as pessoas para que elas entendam que a inovação não é de um setor, não é de uma área específica, não tem um dono, é a cultura da instituição que precisa estar sendo trabalhada para que as pessoas que se sintam confortáveis para dar uma ideia,
receber um feedback sobre isso, ter um processo transparente de eu vou receber essa ideia, eu vou implantar isso, ou não posso implantar porque é caro, mas tem que dar uma resposta. As pessoas, quando elas contribuem, elas esperam um feedback sobre isso que elas estão contribuindo. Então, é fundamental trabalhar isso, né? Trabalhar a cultura da instituição para possibilitar que as ideias e as inovações não é uma consultoria que vai chegar aí na Justiça Federal do Paraná e dizer como é que inova. Quem inova são as pessoas que operam no dia a dia no processo, conhecem o negócio profundamente. Só que eles só vão falar, só vão sugerir, só vão abrir o coração e dar a ideia se sentir que isso é algo institucional, se a instituição realmente tem isso como um propósito. E trazendo um pouco dessas ideias, né? Quando a gente implementa uma tecnologia, geralmente o início do processo de digitalização ele é duro, é uma dureza, não é fácil, não é tranquilo. E geralmente, no início de uma implantação de uma tecnologia, de um projeto de digitalização, por exemplo, os primeiros sinais são sinais de que isso vai demorar, a expectativa é alta e o resultado nem sempre ele vem de forma acelerada. Então, esse conceito dos 6Ds do Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity University, que é considerada a universidade do futuro, ele trouxe o conceito dos 6Ds para mostrar um pouco desse fenômeno e para mostrar que as pessoas precisam ter fé e acreditar e esperar o tempo certo de maturidade de um projeto, de uma tecnologia. Por isso que o primeiro D é a digitalização, o segundo é a decepção. Por que decepção? Porque as pessoas têm uma alta expectativa e pouca paciência de esperar, principalmente em gestão dentro do setor público, principalmente no judiciário, onde uma gestão muda a cada 2 anos, é difícil você conseguir alinhar bem a estratégia para que você consiga, dentro de um mesmo período de gestão, já ter resultado. Porque uma disrupção, ela acontece um pouco mais para frente, quando a curva de maturidade da tecnologia já está mais... já está num patamar que consiga mostrar resultado. Então, o segundo D é a decepção, o segundo é da disrupção, e depois, para vocês entenderem um pouco mais sobre o 6D, pensem no celular, né? Os primeiros celulares eram caros, grandes, pesados e só serviam para falar. Pensa na evolução que foi quando houve a transição, quando foi o surgimento do iPhone, que para dentro de um celular foram incorporados vários equipamentos que hoje algumas gerações nem entendem que para ter uma máquina fotográfica era um outro equipamento, um gravador era outro equipamento. O que mais? Hoje são tantas as funções, um relógio, são tantas funcionalidades que estão incorporadas dentro de um celular que a gente nem consegue imaginar juntar uma série de equipamentos para fazer coisa que hoje tu faz dentro de um mesmo equipamento, e dentro de um equipamento que ele começou muito caro, que ele foi barateando, foi desmonetizando, desmaterializando. Hoje tu tem vários equipamentos dentro de um só, e democratizando, porque hoje tu tem no Brasil mais devices, mais aparelhos de smartphone do que a quantidade de pessoas. Ou seja, a gente tem uma velocidade incrível da evolução tecnológica, possibilitando a democratização do acesso à informação, porque as pessoas hoje têm um smartphone de forma muito acessível, porque ele foi barateando o custo e exponencializando dentro da sociedade. Então, na verdade, esse movimento de inovação, ele requer que a gente reaprenda para depois, na verdade, a gente precisa desaprender para reaprender. Então, aquela frase do Alvin Toffler, ela é muito adequada para esse momento que a gente vive, porque ele dizia que o analfabeto do século XXI será aquele que não consegue aprender, desaprender para aprender de novo. Na verdade, a cada transição tecnológica, a gente precisa reaprender, a gente precisa desaprender para aprender de novo. E isso acontece com a gente na nossa vida, né? Muitas vezes, quando tu trocou um equipamento, trocou um aplicativo, trocou um smartphone, trocou um equipamento, tu tem que desaprender e aprender de novo. Então, aprender significa adicionar novas habilidades, conhecimentos, aquilo que a gente já sabe. E desaprender significa mudar o modelo mental para um modelo novo.
E como desaprender, né? A Harvard Business Review trouxe alguma reflexão sobre isso, né? Como desaprender. Primeiro é reconhecer que o modelo atual não é mais eficaz. Segundo é encontrar ou criar um novo modelo que possa alçar melhor o resultado. E o terceiro é criar novos hábitos mentais. Então, a pergunta é, você está pronto para mudar o seu mindset? A gente precisa... Existem as pessoas que têm mindset fixo e mindset de crescimento. As pessoas que têm mindset fixo são as pessoas que acreditam que se elas não nasceram com determinadas habilidades, elas não vão conseguir alçar, elas não vão conseguir alcançar. E as pessoas que têm mindset de crescimento é aquela pessoa que nunca está confortável, ela sempre está buscando novos conhecimentos, novas habilidades para aprender, para evoluir. Então, na verdade, a gente precisa contar com as pessoas que têm mindset de crescimento e apoiar essas pessoas que acham que não conseguem, desafiar elas para que elas busquem um aprendizado, para que elas busquem ser protagonistas desse processo de transformação que está acontecendo em toda a sociedade, em todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Então, confirmando isso que eu trouxe lá quando estava falando das tendências, nos próximos 10 anos a inteligência artificial vai alcançar a inteligência em nível humano. Isso é o que traz a Singularity. E a capacidade de inteligência artificial dobra a cada 3 ou 4 meses. Então, pense em algo, adicione inteligência artificial e vai trazer oportunidades disruptivas para exponencializar a inteligência humana. E é isso que a gente vem refletindo dentro da justiça, inclusive, por isso que a gente trouxe essa reflexão em torno da inteligência artificial e organizou esse grande debate que vai acontecer no dia 25, na próxima terça-feira. Então, em um mundo dinâmico, é preciso olhar para frente, conseguir pensar, imaginar novas oportunidades. Então, dentro de várias tecnologias, a gente tem aí um desafio enorme de entender quais dessas tecnologias que estão se apresentando como tecnologias do futuro são as tecnologias que eu preciso entender, são as tecnologias que vão afetar o meu negócio, que são as tecnologias que têm a oportunidade de apoiar o nosso trabalho. E a melhor forma de entender essas mudanças é experimentando. E experimentar é algo totalmente compatível com um laboratório. Laboratório de inovação é um laboratório para experimentos, para testar, para errar, para aprender, desaprender, aprender de novo. Então, dentro do laboratório é o ambiente mais adequado, por isso que eu fico feliz cada vez que eu participo de discussões dentro de um laboratório, porque é onde a gente pode trazer as tecnologias, trazer novos métodos, proporcionar um aprendizado para as pessoas que estão envolvidas, que têm interesse em fazer parte desse movimento que vai fazer a diferença dentro das organizações. E aqui, já encaminhando para o final, você sabia que os principais desafios de sua instituição passam por 3 pilares? Quais são os 3 pilares? Cultura, liderança e talento. Quando a gente fala em cultura, já falei um pouco para vocês lá nas 7 premissas, cultura é aprendida e modelada pelo fazer, pelo sentir, pelo aprender. Ela é refletida nos hábitos, é ela quem guia as decisões, prepara as instituições para o futuro. Por isso que tem que trabalhar a cultura da instituição. E quando a gente fala em cultura, aquilo que a gente vê, por isso que eu trouxe essa imagem do iceberg, representa apenas 10%. Quando a gente fala em trabalhar cultura, não é essa a forma visível, que é a forma de vestir, de falar, organizar o ambiente físico, delegar tarefas, etc. Isso é apenas 10% do todo. Quando a gente quer realmente trabalhar a cultura para a transformação da instituição, precisa olhar para valores pessoais, atitudes, ambiente do trabalho, como que as pessoas trabalham, como que elas colaboram, qual é o dinamismo das pessoas, olhar para questões culturais, os valores, suposições, né, culturas e as crenças que são enraizadas no inconsciente e vão moldurando isso todos os dias. É nessa profundidade que a gente precisa entrar para poder realmente trabalhar uma transformação dentro da instituição. E é o papel da liderança. Os líderes devem ajudar a sua instituição a se adaptarem a esse mundo de mudanças. O líder tem um papel fundamental nesse processo todo de transformação. É por isso que a gente traz o conceito da liderança exponencial, que é o líder futurista, que imagina novas possibilidades, o líder inovador,
que desenha novos conceitos. É o líder tecnológico que analisa as tecnologias que vão impactar o seu negócio, por exemplo. A gente acabou de falar da inteligência artificial, a importância de entender o quanto essa tecnologia será impactante na nossa atividade. E o líder humanitário que olha a vida das pessoas e da sociedade como um todo. Afinal de contas, o bom líder é aquele que consegue entregar resultados através das pessoas. E é por isso que a gente precisa trabalhar muito as pessoas, colocá-las no centro, colocá-las no foco. A gente não vai conseguir realmente fazer a diferença se trabalhar com um time engajado, com um time bem informado, bem orientado, bem liderado. E uma das características que mais me chama a atenção de uma liderança é o líder empreendedor, que é o líder, e a gente vê isso cada vez mais dentro do ecossistema de justiça. Pessoas querendo fazer a diferença, pessoas que não se confortam com o não, que vão em busca do sim, que discutem por que não. Não é apenas um não porque está escrito em tal lugar, mas por que não pode ser diferente? E a gente vê isso surgindo, a gente vê esse movimento dos intraempreendedores, que são empreendedores de dentro das instituições, porque liderança e empreendedorismo tem muita conexão. E quando a gente fala, e também tem conexão com inovação, porque a gente precisa ter atitudes empreendedoras. E ser empreendedor não tem a ver com ter uma empresa, a gente confunde os conceitos. Empreendedor é a pessoa que empreende, a pessoa que... E pode ser empreendimento internamente, pode ser a pessoa que não se conforma com as coisas, é a pessoa que é curiosa, a pessoa que quer participar, que quer discutir, que quer debater, então, e que quer resolver problemas, pessoas que querem fazer a diferença, que querem mudar. Então, esse movimento de intraempreendedores do setor público a gente vê crescendo dentro das instituições, pessoas realmente com atitude. Empreendedorismo tem a ver com atitude, não com empresa. Por isso que a gente tem que criar cada vez mais pessoas com esse espírito empreendedor dentro das instituições. Características de intraempreender: paixão pelo que faz, a pessoa que traz novas ideias, criatividade, ousadia, persistência, dedicação, proatividade, a pessoa que toda hora traz as ideias, que traz o inconformismo, que traz, eu vi isso, por que a gente não implanta? Eu vi essa notícia daquele tribunal que já implementou isso, porque a gente não faz. Só que é isso, a gente tem que diminuir o sistema imunológico interno que inibe a inovação. Não pode ser toda vez que alguém vem trazer uma ideia, não pode receber sempre o mesmo tipo de resposta. Isso não vai dar, isso já foi feito, já foi tentado, não vai dar certo. Com esse tipo de postura, a gente não vai conseguir transformar. Então, a gente precisa desenvolver características intraempreendedoras nas pessoas, mas também a liderança precisa criar as condições para que, quando as pessoas derem as ideias, essas ideias serem aceitas. Pelo menos não significa que você precisa implementar as ideias, mas você precisa dar uma resposta, precisa comunicar, precisa ser transparente, precisa ter uma estratégia. Isso não tem um custo de investimento grande em tecnologia. O custo é de uma boa estratégia para organizar a governança desse processo, de receber as ideias, de dar as respostas, de ter um bom funil para a implementação. Eu vou escolher essa porque ela tem um grande resultado e tem um investimento pequeno. Não tem problema de você dizer não, mas precisa dizer, precisa dar uma resposta para as pessoas que têm interesse e que quiseram participar, dando sugestões e ideias. Se trabalharmos como um robô, não teremos como competir com eles. Você escolhe o caminho. Ou seja, na verdade, quando a gente fala em talento, talento é uma das pessoas que tem e que buscam novas habilidades, pessoas com um mindset de crescimento, que buscam se formar, que buscam cada vez mais adquirir conhecimento. E hoje em dia, principalmente nessa pandemia, nunca se viu tanto conteúdo sendo disponibilizado. As pessoas que têm interesse de verdade, ela consegue buscar formação quase sem custo, porque tem muito conteúdo online gratuito. As pessoas que querem buscar, que querem se aperfeiçoar, existe hoje várias oportunidades. Enfim, algumas habilidades humanas também, que são habilidades essencialmente do ser humano, que não serão robotizadas, que não serão substituídas por um robô. Que é a questão da criatividade, originalidade, pensamento crítico, resiliência, inteligência emocional, flexibilidade e empatia. Você está preparado para navegar nesse cenário? Então, é imperativo criar uma mentalidade exponencial, e aí eu encaminho para o fechamento. Seja exponencial. O que é ser exponencial?
é não fazer parte desse sistema imunológico que barra inovação. 2, é ser protagonista, intraempreendedor, dar ideias, ter atitude. É participar desses ambientes de inovação, experimentar. É a melhor forma de desaprender, conhecer novo. Pense que tipo de experiência você quer ser para as pessoas. Fazer a diferença. Conectar-se. Estar aberto à troca de conhecimentos. Procurar novos caminhos e novos métodos para resolver problemas. E também o 7º ponto de destaque é que sozinhos andamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. O trabalho colaborativo nunca foi tão importante. Os ambientes que se fala na horizontalidade, né? Os ambientes de inovação dentro dos laboratórios são ambientes para experimentar, para ser empreendedor, para dar ideias, para aceitar as diferenças, aceitar as ideias dos outros, principalmente nesse momento de ideação. Aceita todas as ideias, depois começa a estruturar, escolher quais fazem mais sentido, mas aceitar a participação das pessoas, colaborar com elas, porque juntos, sempre juntos, se consegue entregar melhor, se consegue pensar no projeto com mais chance de ser um projeto inovador, de ser um projeto disruptivo. Quanto mais contribuição, quanto mais múltiplo for esse ambiente com ideias diferentes, de pessoas que pensam diferente, mais chances se tem de construir algo inovador dentro das instituições. Então, eu encerro com essa frase de um dos fundadores do World Economic Forum, que fala que no mundo novo não é o peixe grande que come o peixe pequeno, mas é o peixe rápido que come o peixe lento. Enfim, muito obrigado. Eu fico à disposição para debater com vocês e trocar ideias. Muito bom, como sempre, Ademir. Obrigada mesmo por essa aula, por esse despertar que você provoca em todo mundo. Assim, eu queria saber se as pessoas têm mais alguma pergunta, tinha alguns comentários ali, mas mais na ideia de... Eu nem abri o chat aqui, agora que eu vou olhar. Pediram o link do seu webinar e também parabenizando a ideia do intraempreendedor, o pessoal gostou, a insatisfação positiva, né, dos insurgentes. Eu falo que nós somos os insurgentes, os inconformados com o sempre foi assim. Eu sou... Eu posso colocar aqui depois o link para o webinar, mas está lá no... Eu acho que está no site, o meu site está atualizado, ademirpiccoli.com. O livro físico ele está esgotado, mas digital está disponível. Para quem gosta do tema, vi que alguns comentários sobre a ideia do intraempreendedorismo. Esse livro é um livro muito bom, eu recomendo o livro Anticarreira. O Joseph, para quem quiser assistir, ele fez uma palestra sobre esse tema do anticarreira, do intraempreendedor, no Expo Jude, e isso está lá no nosso canal, Judiciário Exponencial está disponível para quem quiser assistir. Eu posso te mandar, Márcia, o link direto para a palestra dele, posso te mandar também o material desse webinar. Eu vou te mandar o link para inscrição e a programação. Esse webinar está muito legal mesmo. eu transmito. Eu posso te mandar também esse material, esse PPT que eu utilizei também, posso disponibilizar. Deixa eu achar aqui. A gente vai ter também... aqui tem o material. Eu estou te mandando a programação do webinar aqui. Márcia. Lançamos também um prêmio de inovação.
que as inscrições vão até a segunda-feira da próxima semana. São 4 categorias. Então, a primeira categoria é inovação na gestão, que é o case, por exemplo, o case do laboratório pode ser inscrito nessa categoria, inovação na gestão. Inovação tecnológica, implementação de algum tipo de tecnologia. O liderança, a indicação de alguém que tem o perfil de ter patrocinado, a pessoa importante que foi fundamental para a criação do movimento de inovação. Vocês podem inscrever alguém para concorrer a esse prêmio do líder empreendedor. E a 4ª categoria, que é a tecnologia e inovação implementada para enfrentamento da crise do Covid-19. Algum projeto que tenha surgido nesse período de crise também pode ser inscrito nessa categoria, que é a 4ª categoria. Também posso mandar para ti, Márcia, os links do prêmio de inovação. Ah, tá bom. No grupo, a gente participa do mesmo grupo de inovação, então eu sempre também estou sendo atualizada, e eu mando para as pessoas, geralmente. Eu já mandei aí a programação do webinar. Ah, recebi aqui. Coloquei todos os links no chat, tá? Então eu já fiquei sabendo que a Bárbara adicionou. É a Bárbara que está colocando. A revista está muito legal. A gente lançou, a gente realmente está produzindo muito, então às vezes eu esqueço de falar. A revista a gente acabou de lançar, ela está... Bom, tá aqui o link, vocês baixem e façam os comentários. Eu sou suspeito de falar, mas ela está realmente espetacular. Ficou linda, e ela é uma revista bimensal. Ela traz conteúdos de tecnologia, inovação, cases de toda a justiça, tudo que está acontecendo no Brasil, nos tribunais, ministérios públicos. Realmente eu vou passar aqui, ó, rapidinho para vocês. Ela tem cases, matérias. Essa primeira, ela traz um pouco da programação daquilo que aconteceu no Expo Jude, os temas, os painéis, as tecnologias, e agora a gente vai publicar ela a cada 2 meses com conteúdos novos, com conteúdos que são discutidos, apresentados nos eventos. A gente já está recebendo artigos de pessoas que querem contribuir para a revista. Ela recém foi lançada, super atualizada, com os principais temas do momento relacionados à tecnologia e inovação. Também os cases que serão inscritos no prêmio, a gente vai organizar um e-book para também dar publicidade às iniciativas que vêm sendo desenvolvidas dentro das instituições, dentro dos tribunais. Muito bom. Você não para, né? Furacão, não. Assim. E sempre com muito conteúdo. E vai nos ajudar muito, né? Tenho certeza que essas pessoas que estão aqui, a gente teve mais de 50 participantes, então acredito que uma pessoa sempre vai conversar com outra pessoa e a gente vai melhorar a entrega do nosso negócio, que é o valor público, né? Sempre vai melhorar com isso. A gente não para mesmo, porque a gente tem evento na terça-feira, o webinar de inteligência artificial. Depois a gente já tem, em setembro, tem um evento gigantesco, é um hackathon, em uma semana inteira no final de setembro, e tem lives todas as semanas, quase todos os dias. A gente está no meio do evento do Ministério Público, tem hoje de manhã, foi uma manhã inteira, amanhã e sexta-feira, mais 2 manhãs intensas, com muito conteúdo. E para quem está vendo aqui, ó, esses post-it aqui, é a programação que a gente está estruturando já do Expo Jude, que vai acontecer de 13 a 15 de outubro. Uma programação simplesmente sensacional. Eu já estou ansioso para a chegada da data, em função de que a gente está montando uma super programação muito legal, imperdível. E no Expo Jude terão os estandes virtuais, que eu desde já convido vocês a participarem e mostrarem lá no stand que vai ser disponibilizado para a Justiça Federal do Paraná, para que vocês mostrem o laboratório, aquilo que está acontecendo, mesmo de forma virtual. É interessante participar, montar um stand. A gente tem todo o interesse e a disponibilidade em ajudá-los, inclusive, a montar esse stand para mostrar, para compartilhar com outros órgãos da Justiça. Tenho certeza que vai ser um sucesso e sou testemunha, porque como foi difícil para a gente conciliar essa agenda, para você estar aqui junto com a conselheira e os 2 que não param, então foi muito bom mesmo.
Pessoal, eu passei o link para vocês solicitarem o certificado, darem um feedback para a gente. Podem sugerir outros nomes. O Clemerson sugeriu aqui também outro palestrante sobre futurismo. Podem ficar à vontade lá no nosso feedback. E também conheçam a nossa página da inovação institucional, que agora a gente tem uma página no site. Eu vou passar de novo o link aqui também. Eu estou alimentando aos poucos, porque a minha equipe é grande, que sou só eu, então, e tem o time dos laboratoristas, né, que são voluntários super valiosos, empreendedores mesmo, são os outsiders da justiça mesmo, e cada vez a gente está conseguindo mais pessoas. A Gabriela do IGOV está aqui, a gente vai receber um super treinamento com eles, e inclusive eu gosto muito de uma fala do André Tamura, que ele diz que o laboratório de inovação cabe em qualquer mesa, né? Cabe numa mesa. Então, a gente, se mudar o mindset, como você falou, a gente consegue inovar sozinho na mesa, né? E eu diria que nem precisa de mesa, né? Porque ele pode ser virtual. É verdade. Menos papel. E perguntas, comentários? Todo mundo já está agradecendo aqui os materiais e tudo. O pessoal tá... É mais o chat, né? Vai falar? Deixa eu ver. Então, acho que é isso. A gente já estourou o nosso tempo previsto. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei, não, vamos devagar, mas eu imaginei que a gente ia até 4h30 com tranquilidade. E muito obrigada, pessoal, por tudo, por estarem aqui. Conselheira, Ademir, muito obrigada por ter vindo, por terem cedido o tempo de vocês, e a gente vai estar junto nos próximos eventos. E em setembro tem mais o 3º episódio do Link Convida. São todos convidados. Beleza. Muito obrigado, então. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos que estiveram conosco. Foi um prazer estar com vocês. Eu fico à disposição sempre que quiserem e a gente conseguir organizar, planejar, podem contar comigo sempre. Obrigada. Doutora Luciana, quer dar uma palavrinha? Alguém está me perguntando se eu vou gravar. Eu vou deixar gravado e depois eu mando o link. Podemos encerrar, chefa? Então, obrigada, gente. Tchau, até o próximo. Valeu, gente. Tchau. Foi um prazer aí.